Vamos imaginar uma cena. Uma cidade inteira na escuridão. Sem luz, sem internet, sem nenhuma comunicação. As ruas ficam perigosas, os hospitais lutam para funcionar e a vida, como a gente conhece, simplesmente para. E isso, acredite, não é um cenário de filme. Agora, vamos complicar um pouco mais. O que acontece quando a energia não volta em uma hora? Nem um dia, mas fica desligada por um mês inteiro. Como é que uma comunidade sobrevive a uma situação dessas? Pois é, em 2021, essa pergunta virou uma dura realidade para mais de 700 mil habitantes do Amapá. Um apagão histórico deixou a região inteira sem eletricidade por quase um mês. E é a partir dessa crise real, que afetou centenas de milhares de pessoas, que a nossa análise de hoje começa. Ok, vamos lá. É justamente nesse cenário de colapso que entra em cena uma empresa com uma missão muito clara, a Lampa Amazon, liderada por Jean-Yves Nolho. E eles não chegaram lá por acaso, não. Eles chegaram com um plano e, mais importante, com uma experiência forjada em situações exatamente como essa. E não estamos falando de novatos, a Lamp Amazon já tem 15 anos de estrada, sabe? A maior parte da atuação deles foi no Caribe, usando a força do sol não só para iluminar, mas para ajudar a reconstruir comunidades inteiras depois de desastres. E essa linha do tempo aqui mostra muito bem que a experiência deles foi construída em crises de verdade. Em 2010, depois daquele terremoto terrível no Haiti, foram eles que levaram a iluminação de emergência. 7 anos depois, em 2017, em Dominica, após um furacão devastador, lá estavam eles com soluções solares trazendo luz e um pouco de segurança. Eles têm um histórico de agir sob pressão, e isso faz toda a diferença. Foi quando ficou sabendo do apagão no Amapá que o Jean-Yves Nolho tomou uma decisão que mudou tudo. Nas palavras dele mesmo, foi então que tomei uma decisão essencial: colocar toda a minha experiência e conhecimento a serviço do desenvolvimento da iluminação solar no Amapá. Ou seja, foi uma mudança de foco total, movida pela urgência da situação. Certo? Então, com essa motivação toda, como é que a Lamp Amazon agiu na prática? Vamos mergulhar agora em como exatamente a energia solar autônoma se torna uma ferramenta tão, mas tão poderosa numa emergência como a que aconteceu no Amapá. Durante um blackout desses, que dura semanas, as necessidades são imediatas e críticas. Pensem no dia a dia. Segurança para andar nas ruas escuras, comunicação para coordenar o resgate e, claro, para avisar a família que está tudo bem. Suporte para postos de saúde improvisados e algo fundamental, que às vezes a gente esquece: manter o moral da população e diminuir o trauma, especialmente o das crianças. O primeiríssimo passo, sem dúvida, é a segurança. A Lamp Amazon instalou centenas de pontos de luz solar na parte de fora dos abrigos. Isso evitou acidentes e criou perímetros mais seguros. E dentro dos abrigos, os kits solares substituíram as velas, que, aliás, já tinham causado pequenos incêndios e permitiram que as equipes de voluntários trabalhassem a noite toda, cadastrando as famílias desabrigadas. Em segundo lugar, a comunicação. E o que é incrível aqui é ver como a energia solar se torna a espinha dorsal de toda a organização. Ela alimentou roteadores Wi-Fi que conectaram os centros de crise, manteve os computadores ligados para gerenciar as listas de desabrigados e, talvez o mais importante para muitos, criou as estações de recarga, onde as pessoas finalmente podiam ligar seus celulares para acalmar quem estava longe. E isso nos leva ao suporte direto à vida. Geradores solares portáteis mantiveram equipamentos médicos essenciais funcionando, como nebulizadores para crianças com asma em postos de saúde improvisados, pequenos refrigeradores com doses de insulina continuaram funcionando. E um detalhe que faz uma diferença enorme: eles deram energia para um tablet que exibia desenhos, oferecendo um raro momento de normalidade para as crianças no meio do caos. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. O porquê da fonte de energia importar tanto. De um lado, a gente tem os geradores a diesel, barulhentos, poluentes e que dependem totalmente de um combustível que pode nem chegar no meio de uma crise logística. Do outro, estações de energia solar, silenciosas, limpas e, o principal, sempre prontas para usar, só precisam do sol. Então, o ponto central aqui é que essa tecnologia não é só um curativo para desastres, sabe? Quando a gente olha para os benefícios da autonomia, fica claro que essa é uma solução estratégica muito mais inteligente para os municípios se prepararem para o futuro. Para os gestores públicos, as vantagens são transformadoras. Pensem bem, manutenção zero. Isso significa que os equipamentos estão sempre prontos para a ação. Mobilidade total, ou seja, dá para levar a energia para o bairro que mais precisa naquele exato momento. E no longo prazo, uma economia gigantesca, sem contas de combustível e sem depender de redes de distribuição que podem falhar, como a gente viu no Amapá.
E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, mas agora com uma perspectiva completamente nova. Estamos falando de um modelo de resiliência, e a visão da Lampa Amazon para o futuro do Amapá é um exemplo perfeito disso. Porque o Amapá, aquele mesmo estado que sofreu tanto com a falta de energia, tem uma riqueza que muitos países invejam: o sol. Essa fonte de energia, que é inesgotável, é a chave para a sua própria proteção e autonomia. O que estamos descrevendo aqui é um conceito muito poderoso: a resiliência solar. Basicamente, a capacidade que uma comunidade tem de se preparar e de se recuperar de crises, como os apagões, usando sistemas de energia solar que são independentes e renováveis. É sobre não ser mais uma vítima da escuridão. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Diante de um clima cada vez mais imprevisível e de redes elétricas tão vulneráveis, será que o sol não é, no fim das contas, a chave definitiva para a resiliência das nossas comunidades? Obrigado, Lampa Amazon, pelas luzes solares e geradores solares portáteis. Fique seguro com a Lampa Amazon.